Salve pessoal, boa tarde. Leandro já tá aqui nos esperando. Então, Leandro, vamos esperar o pessoal entrar aí mais um pouco para a gente apresentar um pouco o projeto, falar um pouco, né, sobre os aspectos aí da peça artesanal no sertão aí de Itacuruba. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho até o momento para a gente começar a nossa live. Enquanto o pessoal não entra, como vai ficar salvo, né, no IGTV, eu vou apresentar um pouco aqui o projeto para alguns que vão entrar e vão ver depois lá no IGTV. Então, o projeto, a Gabi já entrou aí, Andrei, salve. Então é um projeto aqui da APA Costa dos Corais, né, que chama Jovens Protagonistas da Peça Artesanal na APA Costa dos Corais. É uma formação política para jovens ligados à pesca artesanal e tem os municípios aqui do sul da APA, né, Barra de Santo Antônio, Paripueira e Pioca. E aí ele busca justamente trazer uma educação educativa de formação de jovens lideranças da pesca. Eu vou já colocar aqui o nosso tema de hoje. Vou fixar ele aqui para a gente começar. Então acho que foi. Pronto. Vamos lá. Então, hoje o nosso tema da nossa live será os aspectos da pesca artesanal no município de Itacuruba, no sertão central do estado de Pernambuco, Brasil. O nosso convidado de hoje, o nome dele é Leandro Santos. Mas antes de começarmos com o Leandro, eu vou passar aqui só algumas informações. Nós já estamos na nossa terceira fase de lives e nessas duas últimas sessão de lives, né, fases, a gente teve 14 convidados de diversas áreas, com diversas temáticas e com os jovens fazendo, ministrando juntamente com eles, né? E hoje a gente vai receber o Leandro Santos. Ele é engenheiro de pesca formado na Unidade Acadêmica de Serra Talhada e atua nas proximidades do município de Itacuruba, no sertão central do estado de Pernambuco. Desde já eu já agradeço ao Leandro e a todos que estão entrando. Ju já está aqui, Gabi, Andrei. Já agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, certo? Nós estamos com o nosso projeto, né, de forma online. Então esse mês a gente está trabalhando com a pesca e nada melhor a gente tratar um tema ligado à pesca, para a gente sistematizar juntamente com essa live de hoje. Então a gente está trabalhando com a pesca durante esse mês todo e hoje a gente vai ter o Leandro como um dos nossos entrevistados, um dos nossos convidados, que vai justamente tratar desse tema. Eu vou só repetir aqui, né? São os aspectos da pesca artesanal no município de Itacuruba, sertão central do estado de Pernambuco, Brasil. Estou tentando fixar aqui, mas não está indo. Comentário. Enfim. Vou colocar aqui de novo. Rafael, Aline, Cristina, desde já, muito obrigado por você. Agora foi, não estava fixando. Por vocês estarem aqui conosco. Então eu vou pedir para o Leandro. Leandro, você já pode me chamar aqui, tá? Isso. Pode me chamar no chat para eu adicionar você à live. Cadê o Leandro? Leandro. Tá. Boa tarde, Cristina, Pedro, grande Pedro, o Petil. Aí, cadê o Leandro? Boa tarde. E aí, boa tarde, Júnior. Tá conseguindo me ouvir? Você me ouve bem? Sim. O pessoal da live tá ouvindo bem a gente, eu e o Leandro. Falem aí, por favor,
chat para a gente já começar a nossa live. Grande Pedro, Aline Cardoso, Rafael, Cristina. Cristina lá de Rio Branco, viu? No Acre. Viu? Obrigado, Cristina. Longe, viu? Longe. É. O Pedro está falando que está ouvindo bem, a imagem está boa. Então, Leandro, para a gente não perder tempo, eu vou pedir, desde já agradecendo, né, por você ter aceito o nosso convite para agregar valor aqui juntamente ao nosso projeto. Então, eu vou pedir para o Leandro se apresentar. Eu fiz uma breve introdução aqui dele, mas eu peço que o Leandro fale mais sobre ele, sobre qual a área de atuação dele. Leandro, a palavra está com você. Obrigado. Desde já agradeço pelo convite do grupo. É um prazer estar falando com vocês. Então, eu me chamo Leandro Santos, sou residente do município de Itacuruba, uma cidadezinha situada no sertão, situada no sertão. Então, sou filho de pescador e pescadora artesanal desde muito pequeno. Estou envolvido no meio da pesca artesanal e da criação de peixe. Tenho formação, como você mesmo disse, sou engenheiro de pesca, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Ingressei no curso de pesca no ano de 2014 e me formei em 2019. Então tem um ano, quase um ano que sou engenheiro, que exerço a minha profissão aqui na Redondeza. Beleza, Leandro. Então, Leandro, aqui eu já expliquei para o pessoal, né, em relação ao que a gente vai estar trabalhando hoje na temática. Aqui é a Vitória. Já agradeço a todos mais uma vez. É muito importante a presença de vocês aqui. E antes de a gente começar as perguntas aqui para o Leandro, eu já peço para que vocês possam formular as perguntas de acordo com o tema que está aí fixado na live, porque às vezes a gente deixa para fazer a pergunta no final, e aí quando vê, já tem outras pessoas que já fizeram na frente e não dá tempo, certo? Então, Leandro, a primeira pergunta que a gente aqui juntamente no projeto, a gente queria que você falasse, é descrever um pouco do contexto que está o município de Itacuruba, né, que é no sertão. Alguns aqui do projeto já foram no sertão, outros nunca foram, outros nunca nem viram assim como é o sertão, ou têm uma imaginação totalmente muito simplista do que é o sertão. Então, eu gostaria que você pudesse descrever o contexto geográfico na sua visão, tanto na visão como pesquisador que você é, como na visão de morador aí do município de Itacuruba, no sertão central de Pernambuco. É, Falando geograficamente, Itacuruba é uma cidade do Pernambuco que fica localizada na mesorregião do São Francisco, microrregião de Itaparica, então é sertãozão, é sertão. Porém, não é como as pessoas imaginam, que é aquilo seca, solzão rachando, solo rachado, não é nada disso. Itacuruba é uma cidade que ela é banhada pelo Rio São Francisco, então o Rio São Francisco ele passa muito próximo à cidade, cerca de tem lugares que 4 quilômetros longe da cidade você chega ao Rio Pajeú, você chega a 15 e você chega ao Rio São Francisco. Então é uma cidade que é privilegiada por estar perto do rio. Então, assim, não tem isso de seca, a água aqui graças a Deus, é bem abundante. Itacuruba é uma cidade pequena, muito pequena, tem quase 5 mil habitantes, então, se comparar com Maceió, é muito pequena, né? É uma cidade que, economicamente, vive do serviço público da cidade, da prefeitura e de algumas atividades. Agricultura, pesca artesanal também contribui bastante com a economia da cidade, piscicultura, a caprinocultura também. Então tem algumas atividades que elas
moldam um pouco os costumes das pessoas aqui na cidade e alavancam a economia, ajudam na economia. Então, só para você ter noção, é, segundo o meu estudo, que foi feito com os pescadores atuantes de Itacuruba, são cerca de 160 pescadores. Porém, claro que é um número estimado. É, a colônia de pescadores de Itacuruba tem cerca de 130 pescadores, mas a gente sabe que dentre eles existem alguns que não estão exercendo a atividade e cerca de 160 pessoas que são pescadores que estão registrados, são 130 e o restante não são registrados. Perfeito, Léo. É que a gente, quando vai falar, né, sobre sertão, a primeira coisa que vem na mente das pessoas que não conhecem o sertão é logo ligar a seca, a falta d'água, né? Aqueles conflitos que a gente sabe que existem, mas o sertão, não em sua maioria, mas o sertão em si, ele é muito produtivo. Ele é uma área que existe, que tem, né, pessoas que estão ali para produzir, seja na parte agrícola, como a gente vai falar aqui, ou seja na parte de pesca, é, a parte agrícola na parte de pesca. Aí você falou que tem 160 pescadores. Todos eles registrados ou você conseguiu trazer isso na sua pesquisa, Leandro? Não, isso é uma estimativa da quantidade de pescadores. Tá certo. Registrado, segundo o atual presidente da colônia de pescadores daqui de Itacuruba, registrado tem em torno de 130. Os outros, eles exercem a profissão, porém não têm o registro. Porque acredito eu que desde 2015 esse registro não tá sendo feito. Perfeito. O governo federal ele bloqueou essa nova entrada de pessoas nas colônias de pescadores. Beleza. Perfeito. Leandro, então a segunda pergunta que eu falo para você, na verdade são duas em uma, é o porquê da escolha que você fez de fazer engenharia da pesca e qual é a importância qual foi a importância da sua formação e como os conhecimentos adquiridos na esfera acadêmica vêm auxiliando os pescadores de Itacuruba através da sua atuação no município. Então, assim, é, como eu já disse anteriormente, desde pequeno eu estou inserido no meio da pesca. Meus pais são pescadores e eu quis entrar na engenharia de pesca para fazer um pouquinho a mais do que os meus pais não conseguiram. E eu até os entendo, porque as condições naquela época não eram das melhores. Então, se eu tenho a condição de fazer hoje, se eu tive, né, a condição de fazer, por que não fazer? Se é uma área que eu gosto de atuar, uma área que eu me sinto bem, estar no meio. Então, assim, é um pouco do gostar com o juntar o útil ao agradável. Qual outra pergunta que eu esqueci? É, Sim, a área de qual foi atuação. isso para os pescadores? No caso, você pegando o A, seu a, conhecimento que você adquiriu na universidade e agora aplicando ele na sua vida com eles, com os pescadores. Aplicando até agora, eu tenho o meu estudo, né, que eu fiz com os pescadores, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que eu tracei o perfil socioeconômico, cultural, ambiental. Eu pude registrar características da pesca artesanal de Itacuruba, que até então não tinha. Não se sabia muito pouco sobre a pesca de Itacuruba. Então, eu pude caracterizar a pesca de tacuruba desde como se pesca, o que pesca, qual quantidade de pesca, quantos somos, como somos, é, todo esse levantamento de informações. Para quê? Para que futuramente a gente venha a dar passos para a melhoria da pesca aqui na cidade. Porque senão de nada valia o meu trabalho, né? Se não buscar melhoria para eles, para os pescadores que eu vejo assim, tem uma vida um pouco árdua dentro da pesca artesanal. Então, eu ainda estou almejando melhorias para toda a comunidade pesqueira. Não consegui ainda, mas prometo que vou continuar tentando.
Eu também atuo na área da aquicultura familiar, na criação de peixe. Então, sempre tô aí auxiliando minha família, que também que pesca e também cria. E as demais pessoas que vêm até mim me procurar, recebo com todo carinho e toda boa vontade para ajudar, porque de nada valia se eu não conseguir retribuir aquele conhecimento que foi me dado, né? Que foi dado. Perfeito, né? As pessoas têm essa visão, né? Tem tanto conhecimento que você pega da universidade e você fica para si. E como você falou, quando você faz isso, não tem um sentido, mas como você falou, é muito importante com que as pessoas, os universitários, eles consigam aplicar isso nas suas comunidades, como você está aplicando aí em Itacoatiara. Então é algo muito importante que você traz aqui para a nossa live. E aí, só pegando assim, um gancho do que você falou, Leandro, quando você fez essa pesquisa, é, você se surpreendeu com a característica dos pescadores? Ou foi algo que você fez a pesquisa, mas você já tem uma ideia de qual seria o resultado que você iria encontrar na sua pesquisa? Assim, não foi bem uma surpresa, porque eu esperava um pouco, sabe? Do que estava por Uhum. vir. Claro que tem algumas informações que são impossíveis de você deduzir, de você saber como que vai ser. Mas assim, eu gostei muito de fazer o estudo, a pesquisa nessa área, porque são informações relevantes para tomada de decisões e que eu acho assim, que a comunidade estava precisando, porque não tinha, Sim, sabe? Ninguém tinha feito ainda. Então eu achei importante e me surpreendi em partes. Nada muito beleza, discrepante, não. né? Pronto. E aí, eu pesquisando no seu Instagram, eu achei um projeto que ele é Caraibeira, é isso? Isso, Projeto Caraibeiras. Caraibeiras. Projeto Caraibeira. E aí tem bem assim no título: aproximando a agricultura familiar e pesca artesanal. Achei muito interessante, certo? Esse projeto. E aí eu pergunto a você: você pode falar um pouco sobre a experiência e as ações que são executadas com essas famílias nesse projeto? Olha, assim, o Projeto Caraibeiras é um projeto que os criadores desse projeto são professores da universidade onde eu me formei. Então, são professores que eles viram a necessidade em ajudar o pequeno produtor, em ajudar o pescador artesanal. E aí eles criaram esse projeto com o intuito, com o objetivo de dar mais visibilidade a essas pessoas. Desde o pescador artesanal que pesca o seu peixe e, vamos supor, entrega para um cara que é muito barato. Então, o projeto Caraibeiras ele vem para divulgar esse pescador e para que ele possa ter uma margem de lucro maior, para que o consumidor tenha acesso direto ao pescador, né, sem precisar de atravessador e é, e com isso alavancar o pequeno produtor mesmo. Então é um projeto que o professor Diogo tem, tem tocado para frente, um projeto massa, eu acho muito bonito e que está dando certo. Surgiu aí em tempos de pandemia e acredito que com certeza irá perpetuar pós-pandemia e irá ajudar bastante o pequeno produtor e o pescador artesanal. Perfeito, né? Na agricultura familiar, quais são o que é mais desenvolvido aí no município, na parte da agricultura familiar? De agricultura, Sim. aqui tem diversas culturas. Tem cebola, feijão, essas coisas assim mais comum, nada muito discrepante. Tem goiaba, é, mamão, tudo isso a galera planta aqui.
e tem Beleza, um retorno bom. certo. Aí eu ia fazer aqui uma pergunta, mas você falando dessa questão da relação, né, dos agricultores e dos pescadores, você pode nos relatar como é que se dá a relação entre os pescadores e a colônia? Na verdade, não é a questão dos atravessadores. Como é o escoamento dessa produção? Seja ela da agricultura familiar ou dos pescadores artesanais, né? Essa relação colônia-pescadores, aquicultura e atravessador, é, eu acho uma relação boa, porém eu discordo de algumas coisas. No caso Certo. colônia, no caso colônia e pescador, é, o próprio presidente da colônia de pescadores de Itacuruba é um dos compradores da produção dos pescadores. Não sei se deu para entender, mas o próprio presidente é Sim. quem compra a produção. Beleza, até aí então tá tudo certo, ele está comprando, está ajudando. Porém, o preço do quilo do peixe aqui é muito barato, é 2, 3, 4 reais. Então, que pescador vai ao rio para pescar para vender a 2 reais, a 3, a 4? Ele teria que, para fazer a sua diária, teria que pegar em torno de 20, 30 quilos de peixe pra, por dia para fazer um dinheirinho bom, não é isso? Aí eu Uhum. discordo muito isso. Por ele ser o presidente da colônia de pescadores, ser o comprador e comprar a esse preço. Eu acho que daria para aumentar mais. Daria para não sufocar tanto o pescador, sabe? E a Uhum. relação aquicultura e atravessador aqui também acho boa, acho interessante. O atravessador ele tem ajudado bastante a escoar a produção aqui na cidade. Certo. Acho Essa legal. produção, né? Não sei se você tem essa informação, mas ela se concentra no seu escoamento. Mais aí para a região ou vão para regiões mais urbanizadas, por exemplo, as capitais? Ó, a da aquicultura familiar, o que a piscicultura produz, ela tem bastante escoamento para o Ceará, tem escoamento também aqui para a região, Petrolina. Então, assim, é bem diversificado o escoamento. Uhum. Já o da pesca artesanal, ela é um pouco mais concentrada Certo. nas cidades circunvizinhas, então ela não vai muito para longe, não. A da aquicultura é que ela ainda sai, atravessa estados com mais frequência. É importante trazer isso que você coloca aqui, Leandro, que a gente tem que ter uma ideia que no Brasil, o alimento que chega na mesa do brasileiro é justamente desses pequenos produtores. E aí as pessoas não têm essa ideia do quanto é importante essas famílias, do quanto elas são, elas trazem de sustento para as famílias brasileiras. Certo? Então, acho muito importante que a gente possa valorizar essas famílias. No caso, seja os pescadores artesanais, no caso, você falou também, dos agricultores familiares do município de Itacoruba, de todo o Brasil, na verdade, porque quando a gente está se alimentando, a gente está se alimentando geralmente, na maioria das suas vezes, na maioria das vezes, de, produtos da agricultura familiar. E a gente às vezes não tem essa noção. Eu acho muito importante que você traz isso É, aqui para a nossa discussão. Vai falar alguma coisa? é interessante também lembrar que os produtos advindos dessas comunidades, assim, desses grupos familiares, são produtos geralmente feitos de maneira um pouco mais rústica, sem usar tanto químico, sem Uhum. usar essas aparelhagens tão Agrotóxico, né? sofisticadas, sem agrotóxico. Claro que uma hora ou outra usa ali para controlar um, algo que saiu do controle, né? Uhum. Mas em geral são produtos naturais, são produtos melhores. E nessa questão do auxílio, o projeto Caraíbeiras ele
tem uma ideia legal isso para auxiliar o pequeno produtor. É bem interessante. Perfeito. É, uma coisa que é muito corriqueira, principalmente nos municípios que são banhados pelo Rio São Francisco, é a questão das construções de barragens que existem em praticamente em todo o Rio São Francisco. E aí eu trago uma pergunta aqui para você em relação a essa questão. Em relação à construção de barragem, como a gente sabe que tem uma aí, né? Próximo, Sim. quais os impactos ambientais foram deixados e ainda são vistos na paisagem e no município de Itacuruba? E como isso teve ligação direta na comunidade pesqueira no município? Vale salientar que essa Itacuruba agora é a chamada Itacuruba Nova, Nova. porque já existiu uma Itacuruba até então chamada de Itacuruba Antiga, que Uhum. hoje está submersa em águas do Rio São Francisco por conta da criação da barragem de Itaparica. Então, quando construiu a barragem de Itaparica, foi preciso que a população de Itacuruba saísse da atual cidade. E aí a gente sabe que quando você sai do seu lugar de origem, você deixa as suas raízes, você perde um pouco da sua cultura, e aí você sofre com alguns problemas. É, como a gente vê muito aqui em Itacuruba, Itacuruba é uma cidade pequena, porém com alto índice de suicídio. E a galera atribui muito a isso devido à perca da origem, à perca da cultura que se tinha na Itacuruba Velha. Fora outros fatores que implicam na economia, por exemplo, na Itacuruba Velha, a agricultura era muito forte, a pesca era muito forte. As pessoas relatam isso, sabe? Que, que lá não se tinha tempo de vacas magras, por exemplo. Era muita fartura. E os impactos que eles trouxeram, pelo menos para a pesca, hoje o barramento ele tem causado barramento e a pesca desordenada, ela tem causado alguns problemas para a comunidade pesqueira, como por exemplo a extinção de algumas espécies de peixes que na Itacuruba Velha tinha, por exemplo, o surubim e o dourado, que são espécies que antigamente tinha e que hoje a gente não encontra mais. Outro exemplo dos impactos é que antigamente se tinha muito peixe, se pescava muito, e hoje em dia nem tanto assim. Hoje em dia o pescador pesca bem menos, pega bem menos e com isso ganha menos. Eu costumo dizer que o pescador ele não vive, ele sobrevive por conta da atual situação em que estamos inseridos. Pouco peixe, pouco dinheiro, então é questão só de sobrevivência. Fora alguns impactos em questão territorial, porque você está saindo lá, era muitas terras, e aí quando você é transferido para um outro local com menos terra, você produz menos e aí está mais suscetível a mais problemas. Eu acho que os principais foram esses. Achei muito interessante, Leandro, essa questão da extinção dos peixes. Na verdade, é um dos problemas que é decorrente justamente dessa questão de você trazer barramentos, usinas hidrelétricas, enfim, para o Rio São Francisco. Além eu acho que para mim um dos principais, que é a questão da vazão, você diminui muito a vazão do rio e isso acaba gerando problemas em todo o Rio São Francisco, seja no alto, no médio e no baixo São Francisco. E eu acho bastante interessante o que você traz, porque, como você falou, o pescador ele sobrevive. Então, se você retira esse meio de sustento dele, você está tirando dele também uma forma de ele viver. Então, eu acho muito importante isso que você traz aqui para a gente, certo? É, Isso do sim, pode falar. barramento, isso do barramento interfere diretamente nas espécies que precisam subir o rio para acasalar. Porque existe os 2 últimos meses do ano e os 2 primeiros é o chamada época da piracema, onde o peixe ele vai reproduzir. Então o peixe ele sobe o rio e, e vai reproduzir lá um pouco mais em cima. Quando ele se depara com essas barreiras, que ele
quando ele começa a subir, que se depara com essas barreiras, ele começa a se retrair, ele não tem os estímulos necessários para a reprodução. E aí explica um pouco sobre a extinção de algumas espécies, porque elas não conseguem fazer todo o seu ciclo, toda a sua subida, para reproduzir. Então, as barreiras feitas no rio são prejudiciais até nisso, na vida dos animais, na vida dos peixes. Perfeito, né? Só colocar assim. Bom, Leandro, as minhas perguntas terminaram, certo? Mas não terminou a live. Então eu vou partir aqui para as perguntas, já que a gente já está 4h30, eu vou partir para as perguntas do chat, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, a primeira pergunta aqui é a pergunta da Vitória. Ah, se os pescadores receberam algum auxílio durante essa pandemia, ou apenas só foi o auxílio emergencial do governo, ou existe outro. E se eles também tiveram acesso, né? A gente sabe que é bem complicado. É, o único auxílio que os pescadores recebem é o auxílio Piracema, nos 2 últimos meses do ano e nos 2 primeiros, que é um Certo? salário mínimo destinado a eles. Porém, eles precisam estarem registrados a uma colônia de pescadores, no caso a Z26, que é a colônia de pescadores daqui de Itacuruba, e são impedidos de pescar durante esses 4 meses, os 2 últimos meses Uhum. do ano e os 2 primeiros. Sobre esse tempo de pandemia, o que é muito comum aqui é que as pessoas, por terem baixa renda, são portadores do cartão Bolsa Família. Então, eles fazem parte dessa ajuda do governo. E aí, eles conseguem ter acesso ao auxílio por meio do Bolsa Família. Mas nada é, referente por eles serem pescador, mas mais por serem baixa renda, sabe? Entendi, entendi. Realmente, se já é difícil para algumas pessoas, também imagino para essas pessoas que às vezes não têm acesso a essas informações, que ficam dependendo de A ou B, muito importante. Então, eu vou trazer aqui mais uma pergunta, a pergunta do Rafael Barbosa. Abraço, Rafael. Rafael, Leandro, e para quem é que está na live, ele foi um dos que ministraram uma conversa, né, com os jovens aqui, falando justamente do diagnóstico da pesca aqui na APA Costa dos Corais. E ele traz uma pergunta aqui para você, que eu achei interessante. Então ele pergunta o seguinte, Leandro. Leandro, depois compartilhe um pouco do absurdo da usina nuclear que está sendo planejada em construir em Itacuruba e os possíveis impactos decorrentes de possíveis vazamentos para o litoral, além dos locais. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Obrigado, Rafael, pela pergunta. É, como é de conhecimento de muita gente, Itacuruba está aí com um projeto para trazer uma usina nuclear, para ser implantada uma usina nuclear em Itacuruba. O que é que acontece? No meu ponto de vista, os impactos, eles podem ser gerados quanto assim, mais assim, impactos culturais, em questão de se eu sou pescador e eu pesco em águas do município de Itacuruba. Será que alguém vai querer comprar o meu pescado, é, imaginando que possa estar contaminado com alguma coisa por ter essa usina? Acho que Uhum. o principal impacto é esse, mas assim, em questão de. Será que a galera vai aceitar comprar um pescado advindo de lugar assim? Quanto a impactos com a usina, eu acredito que é muito, muito pouco, mas mais essa questão cultural, da aceitação das pessoas em comprar esse pescado, em confiar no pescado advindo dos pescadores de Itacuruba. Eu acho que tem muito isso, o preconceito, sabe? De eu não vou comer peixe advindo de tal lugar porque pode estar contaminado com tal coisa. Claro, a gente sabe que são absurdos isso, né? Acho que é mais Perfeito, isso, né? os impactos culturais das pessoas não quererem aceitar
não querer nem comprar. Entendi. Beleza. Realmente, porque às vezes a gente não tem a dimensão do que uma obra grande, uma obra de grande porte. Às vezes a gente pensa só nos impactos locais, como o Rafael colocou. Mas, por exemplo, numa barragem, a gente tem uma cadeia de impactos que começa ali, mas que eles não param. Eles vão até, por exemplo, no caso do São Francisco, até a Foz. Em relação à Sim, baixa vazão, como você trouxe aqui, a questão de extinções de algumas espécies de peixes que existiam e que não existem mais, a questão da cunha salina que acaba adentrando o rio e as pessoas não conseguem mais ter coletar água, né? Porque a água já não é mais aquela água doce, enfim, são vários impactos que a gente precisa colocar nas nossas discussões de que não é um impacto só local, é um impacto que ele vai desencadeando vários impactos e que sempre vai cair nas costas das populações que moram às margens de São Francisco, no caso esse específico, mas entre outros impactos e outras E questões. aí, e aí é um ponto Sim, pode falar. para gente pensar. Será que a população está preparada para mais esse impacto? Será que a população ela vai aguentar mais esse impacto? Precisa ser colocado em consideração quais são os benefícios que vai trazer, que essa usina vai trazer, e quais são os malefícios à população, né? Então precisa primeiro de um discurso sem que se puxe para um dos lados. Precisa se mostrar à população a verdade. Não estou dizendo que X ou A não mostra a verdade, mas assim, Uhum, que o que é interessante, mostrar à população a verdade e a partir da verdade a população vai tomar um posicionamento, porque é isso que se deve ser feito e não você chegar, porque aqui o que eu vejo aqui é um conflito entre apoiadores de um lado e pessoas que não querem do outro. Aí, por exemplo, eu sou neutro. Eu nem apoio e nem discordo. Por quê? Porque eu ainda não me julgo ser conhecedor total de tudo que essa usina vai trazer. Então, eu não tenho meu posicionamento. Falta alguém uhum. chegar e colocar tudo às claras para que a população diga eu apoio ou eu não apoio, porque isso vai trazer tal malefício, isso vai trazer tal benefício, eu apoio por isso e tal. Então, acho que precisa muito disso. E Isso. que hoje não E está aí, sendo feito. sim. E sempre, né, Leandro? Vale ressaltar aqui para as pessoas, sempre pautado na ciência, não no achismo. Sim, Não adianta você dizer sim, que vai ser bom para a economia. Sim, vai ser bom para a economia, aí para a parte socioeconômica, para a parte social, melhor dizendo. E para a parte física, e para a parte biótica. Então, existem isso. várias questões que precisam ser colocadas e no final a gente tem um resultado X, e aí sim, você pode dizer e tomar a decisão, como você falou se vai ser uma obra que vai ser boa ou ruim. Então vamos passar aqui para uma segunda pergunta do Andrei. E aí o Andrei, que também é um dos nossos palestrantes, falou agora na segunda-feira, ele fez em um contexto geral da pesca, né, artesanal. E aí ele traz a seguinte pergunta aqui para você, Leandro. Para você falar um pouco da experiência do automonitoramento pesqueiro aí na região e a importância dessa ferramenta para fortalecer a atividade e saber o quanto se produz. É, obrigado pela pergunta, Andrei. É importante você saber, você monitorar a produção. De que forma? Para quê? Porque você precisa saber quanto que você produz, você precisa saber qual a sua força dentro do setor. Você precisa saber Uhum, para onde que você está enviando o pescado, quem são seus consumidores, para que você tome políticas para a melhoria do setor, buscando sempre a melhoria do setor. Então, não é fácil fazer esse monitoramento só. O meu trabalho de campo era só eu e meu caderno. Então, era baseado no que o pescador diz. Se o pescador diz que geralmente pega X,
em média, pega X quilos de peixe por dia, eu vou colocar X quilos de peixe por dia. Se ele está mentindo, não sei. E se ele está omitindo, também não sei. Mas vou confiar na palavra dele. É, acho que é isso. Beleza. Então vamos aqui para a pergunta da Juliana Barreto, né? Que ela faz o seguinte. Leandro, boa tarde. Você poderia falar mais um pouco só da instalação da barragem de Itaparica, quando, no caso, quanto foi, e para onde foram delicadas das comunidades, eu acho que deslocadas, né? As comunidades. Se os pescadores ficaram próximos do rio. Acho que essa pergunta você até já falou um pouco aqui, não foi, Leandro? Mas aí eu acho que a É, primeira pergunta dela, acho que a gente não respondeu aqui. Itacuruba foi reconhecida como cidade, se muito me falha a memória, em 1968. Em 1968. E aí é uma cidade jovem ainda. Porém, a gente tá nessa nova Itacuruba, não tem 40 anos. Ainda não tem 40 anos. Então a barragem de Itaparica, ela foi ordem que veio de cima para baixo. O último a ser consultado foi a população, que precisou sair quando a água já estava chegando. Não foi algo que a população almejava. Até porque, se você for olhar na história dessa barragem, há conflito, há resistência por parte da população. Então, foram ordens que vieram de cima para baixo e a população tão pouco foi respeitada. Quanto à nova localidade da cidade, a cidade ela fica próxima ao rio, em torno de 4 a 15 quilômetros, dependendo do ponto. Então, não é uma distância longa. É, e que contribui favoravelmente para a pesca. Porém, o local que foi escolhido da cidade é um local isolado, porque só vem a Itacuruba quem tem algo a resolver, porque não é passagem para outra cidade, entende? Você só pega o caminho se for para vir para Itacuruba mesmo. Tem outras cidades que são tipo interligadas, por exemplo, Floresta e Serra Talhada, Floresta e Belém. São cidades que você vai passando por elas para chegar a outra. A Itacuruba não, você tem que vir direcionada a Itacuruba. E outra, chegou aqui, é só Itacuruba, não tem interligação com outra cidade. Então, eu não vou passar, eu quero ir para Paulo Afonso, vou passar Floresta e Itacuruba. Não. Você passa Floresta, Petrolândia, outra cidade. Então, só vem a Itacuruba quem realmente tem algo a resolver em Itacuruba. Então, por isso o erro da escolha do local. É, os agricultores também reclamam muito, já ouvi burburinhos, referente a solo, que o solo daqui não é como da Itacuruba Velha, e aí a produção não é tanto quanto antes, mas que assim, tem agricultores que conseguem produzir aqui e tem tocado para frente a agricultura. Uhum. E aí ela complementou aqui, Leandro, em relação à identidade, né? Que você falou um pouco, se puder trazer mais alguns detalhes desses deslocamentos que houve, né? Os impactos da identidade cultural dos pescadores pós-deslocamento, porque, como você falou, era praticamente cidade do São Francisco, foi deslocado, tem um rio, mas não era como antigamente, como você agora trouxe um problema, uma descrição, né, em relação ao solo aí da região, que não é um solo parecido com um solo que era mais próximo ali da antiga, onde era a antiga cidade. Então você pode trazer mais detalhes sobre essa questão da identidade, como isso É, teve esse impacto, né, pós deslocamento. assim, tudo que eu falo é baseado em relatos, é baseado em o que me disseram, porque eu não Sim, vivi. Não, eu certo. já sou nascido nessa nova Itacuruba. Então, o que é que as pessoas elas falam? Que a outra cidade, ela era muito, muito, muito próxima do rio.
era muito forte a agricultura. Então, ninguém vivia, vamos supor, não é que Itacuruba alguém esteja passando fome, longe disso, mas lá a fartura era maior. Lá se tinha uma diversidade maior de alimentos, sabe? E o deslocamento se deu no último instante. Quer dizer, foi escolhido o local, foram feitas algumas casas e dado à população, já nessa nova Itacuruba, porém a população só saiu no último instante, quando a água já estava chegando. Entendeu? Beleza. A Vitória, ela traz uma outra pergunta aqui, né? Em relação aos jovens, eles são engajados, no caso, na sua visão aí, né? Ou na sua pesquisa aí no seu dia a dia. Eles são engajados a preservar e dar continuidade à pesca artesanal aí no município? Olha, eu vejo muito assim, que o pescador ele é um pouco sofrido. E nenhum pai quer ver o seu filho sofrer. E aí, o que é que os pais eles costumam a dizer para os seus filhos? Vão estudar, vão ganhar o mundo, porque essa vida não é para vocês. Foi o que aconteceu comigo, sabe? Meu pai é pescador, minha mãe é pescador, mas eles sempre me incentivaram muito a estudar. Não, nunca disseram, ó, meu filho, você vai ser pescador igual o papai aqui. Não, jamais. Eles disseram, vão estudar, e foi o que eu fiz. O que é que eu vejo? Que muitos pais não querem hoje que os seus filhos sejam pescadores, porque é uma profissão árdua, é uma profissão que vem sofrendo, é, é uma profissão que vem piorando a cada dia. E que se nada for feito por parte de, dos de lá de cima, das autoridades, a profissão ela vai ficar cada dia mais difícil. Então, e vai chegar uma hora que não vai ter mais tantos pescadores, como também não tem tanto peixe. Entendeu? Então eu vejo muito assim, muitos pais não querem que os filhos sejam pescadores, porque é uma vida árdua, não é uma vida fácil. É, tem muito pescador que fala muito assim, sabe, do amor pela pesca. Eu vou até ler uma frase aqui, que na minha pesquisa, um pescador me disse e eu coloquei no meu TCC. Que ele diz assim, a pesca, a minha profissão é isso. Foi a melhor que achei. Foi onde criei minha família e formei todos os meus filhos. Eu amo minha profissão. Então dá para você ver na frase, na frase que ele disse, que ele gosta muito de pescar. Porém, Porém, a gente não vê mais hoje a perpetuação do saber pescar para os filhos, porque se tornou muito difícil. Então, eu não quero que o meu filho sofra o quanto eu sofri, entendeu? E aí menos gente está entrando no ramo da pesca na cidade. Perfeito. Aí você falando dessa questão que a Ju trouxe, né? Que você relatou, e a Gabi também trouxe aqui no chat, em relação a você deixar toda uma história para trás, uma história que você construiu ali, e do nada você ter que sair, porque há um empreendimento vindo, e sempre aquela história de que isso é para o desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que faz com que deixe, as pessoas tenham que deixar suas histórias, tudo que você viveu por conta de um desenvolvimento esse que nem sempre é desenvolvimento. A gente Verdade. precisa colocar isso bem importante, porque às vezes você diz assim, não, mas vai ser bom para o município. Onde? Vai ser bom para quem? Em Para que, aqueles, né? ou para A ou para B. Porque assim, um empreendimento que é bom para A e não é bom para B, então ele não é desenvolvimento. Ele é qualquer coisa menos desenvolvimento. Então, achei muito importante que a gente pode ver, por exemplo, a questão aqui, você falou da questão aí do município, mas vamos supor, Brumadinho, as pessoas tiveram que deixar tudo, certo? Por conta da negligência de alguns seres humanos que, para eles, foram o importante ali era lucrar, 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 e as pessoas em segundo plano. Então, achei muito importante.
São, Deixa eu são ver sempre, aqui, Leandro. são Pode sempre falar, pode ordens, falar. são sempre ordens vindas de lá de cima, sem a consulta da população, que é a que mais vai ser afetada. O, 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 o presidente, o presidente e o governador, quando eles aprovam essas coisas, eles não vão sofrer igual a população sofre, igual a população é, o que a população passa. Então, a construção da barragem de Itaparica foi bom para pode ter sido bom para o presidente, pode ter sido bom para os investidores, pode ter sido bom para qualquer coisa, mas para a população de Itacuruba não foi. Trouxe bastante malefício à população que até hoje vem passando por isso, sabe? Perfeito. Deixa eu ver aqui, Leandro, se tem mais alguma pergunta. Aqui a Ju falando sobre os indígenas, os encantos em relação às cascatas, a destruição. Ah, a Vitória concordando, né? Brumadinho, Mariana. O Rafael tem uma pergunta aqui. E o prazo de benefício também deve ser levado em consideração. O benefício será só durante 1 ano, 2 anos, é permanente, realmente. Aí, no caso, remetendo àquela questão que a gente falou do auxílio, né? Porque uma coisa é você fazer uma perspectiva a curto prazo, mas às vezes aquilo não vai ser suficiente para determinados grupos de famílias. Para um pode ser ok, mas para outros aquele 5, 6, 6 meses não vai ser suficiente porque eles precisam de um tempo maior para se recuperar. Então, acho bastante interessante. Então, Leandro, a gente tem agora 8 minutos, certo? Para a gente encerrar a nossa live, infelizmente, certo? Então, eu vou pedir para você dar as suas considerações finais, né? Você fez um trabalho aí, já agradecendo a sua presença. Vou agradecer mais daqui a pouco. Mas eu vou pedir, dar esse tempinho agora para você dar as suas considerações finais. E após a sua fala, eu tenho um recadinho para o pessoal da live. Eu quero agradecer ao projeto pelo convite. Quero agradecer ao professor Diogo, que foi meu orientador na universidade e que fez essa ponte entre eu e o projeto de vocês. É, as minhas considerações finais é mais para ressaltar a importância da pesca como formadora de opinião, de conceito, de cultura, como formadora de bons profissionais que a pesca artesanal ela é. Então, ela desempenha um papel na sociedade muito importante, além do fator econômico. Então, que as pessoas, que as autoridades tenham bons olhos para olhar para a pesca artesanal, para o pescador artesanal, a fim de procurar melhorias para o setor que a cada dia que vai passando vai se deteriorando, vai ficando mais difícil. Está faltando peixe, está faltando conservação. Será que o poder público, e aí eu falo na esfera federal, estadual e municipal, será que o poder público ele não poderia entrar com ações para minimizar isso, com povoamentos, com políticas melhores, com, com locais para que o pescador venda o seu peixe a um preço melhor e ganhe mais? Eu acho que tem coisas que podem ser feitas pela população pesqueira que está ao alcance do poder público e que não são feitas. Não estou criticando A e nem B, eu só estou Uhum. sugerindo ações que venham a melhorar a vida do pescador, que já não é fácil e que cada dia está ficando pior. Então, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar sobre pesca, que é um tema muito legal, um tema muito gratificante. Nós que agradecemos, Leandro, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite, como a Ju falou aqui, né? Por você ter trazido para a gente o conhecimento, né? Que você fez na sua pesquisa, dos relatos que você vive aí no município de Itacuruba e a pesca no sertão, né? E para encerrar, eu vou tentar, né? Espero que eu não passe vergonha aqui. Vou cantar uma música em homenagem a todos os pescadores aí de Itacuruba e de todo o sertão. Eu amo, eu falei, estava falando com o Leandro durante a semana no WhatsApp. Eu amo de paixão o sertão, acho assim um local
muito, muito, muito lindo, assim, pessoas 100%, sabe? E aí eu vou cantar aqui bem rapidinho. E aí eu encerro a live. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Essa é a Parabéns, minha Rafa. homenagem, é a Bonito. homenagem aqui da APA Costa dos Corais, a todos os pescadores de Itacuruba, a todos os pescadores que, por esse Brasil aí, em especial Itacuruba. Nós temos só a agradecer a vocês e vamos sempre nessa luta, porque a peça artesanal ela deve sim ser valorizada. Leandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estavam aqui nos acompanhando. Vi pessoas aqui que eu conheço que não tinham vindo nas últimas lives, mas que estão aqui. Então, desde já eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos, em especial ao Leandro, por ter aceito o nosso convite, em nome do projeto Jovens Protagonistas aqui da Proposta dos Corais. Até mais. Obrigado. Qualquer coisa, quem quiser saber mais sobre a pesca de tacuruba, pode me procurar. Estou aberto para dar mais detalhes sobre a pesca de tacuruba, que eu acho que o tempo foi curto. Mais detalhes específicos sobre a pesca de tacuruba e podem me procurar. Obrigado, Obrigado. pessoal. Próxima sexta-feira tem live de novo no mesmo horário, tá? Valeu, até a próxima. Valeu, Júnior.